Um dia com Jesus. Amém. Não seria bom termos sempre que puder uma preleção endereçada aos jovens como uma preparação para o casamento? Seria como uma aula para noivos? Isso é custoso também, não é? Assim como preleção, porque eu já sei que eu não vou dar conta de terminar tudo que eu preparei para hoje, para essa manhã, a menos que a gente excedesse no tempo, não é? É um estudo sobre o sexto selo. Nós estamos baseado no sexto selo, né? E nós vimos aí as almas debaixo do altar, clamando por vingança. Quer dizer, o certo seria até a gente fazer uma recapitulação dos pontos áureos, né, da semana, que tem sido estudos, para mim, muito importantes e de um fundamento especial. Como eu disse sexta-feira passada, que Deus está mostrando de uma maneira mais clara do que nunca os tipos na Bíblia Sagrada. Agora, aquelas almas debaixo do altar, elas estão clamando por vingança. E isso mostra que não é a noiva de Jesus Cristo, nem mesmo tampouco aqueles que foram salvos pela grande tribulação. Não é certo? Vamos pensar aqui primeiro nisso, depois a gente volta a esse assunto. É uma síntese, não é? Em relação a comportamento, não precisa, eu creio que não é necessário. Na verdade, está acontecendo no mundo todo, não é somente na igreja, é a condição da era. Às vezes, eles estão usando, e vamos dizer, assim, pela razão, como naturais, eles usam viver primeiro 2 anos juntos, para depois se casarem. 2 anos, 3 anos, 5 anos, 4 anos, para depois se casarem. Às vezes, quando se casam, já tem até filho. Mas o certo é que a condição do tempo é esta. A pessoa tem que viver, ninguém tem que ser condenado por viver a condição da era, do tempo que está vivendo. O mundo tem que viver da forma que ele está, no estado que ele está. As novelas retratam o dia a dia da sociedade. É aquilo mesmo. Elas são umas fiéis escolas, bem como retratam o estado real da coisa. Agora, é bom pensar, porque a coisa de improviso assim, a gente tem que ter cuidado, não é? É bom pensar assim. Por isso o profeta diz, você não tem que estar condenando aquela mulher porque ela está com cigarro entre os dedos. Ela já tem o suficiente contra ela. É claro que não é por isso que você vai se misturar com ela voluntariamente, espontaneamente. Mas, quando você vê chamando de prostituta, de xingando e coisa e tal, pode saber que alguma coisa vai acontecer. Então, o mundo está vivendo realmente aquilo que era para ele estar vivendo. Oxalá os crentes estivessem vivendo tão fiéis à palavra, a Deus, como o mundo está vivendo. Está vivendo o seu dia a dia como ele tem que ser. Tem que se entender isso.
E o melhor que eles fazem é isso mesmo, são essas coisas. Por quê? Agora, por outro lado, a decepção muito grande, vamos dizer com todo respeito e cuidado, seria crentes revelados casarem-se e daí uma semana já estarem decepcionados com o casamento. E já falando para terceiros. Isso é baixo. Isso é ridículo. É horrível. Quando um homem, uma moça, uma senhora, uma senhorinha, né, recém-casada, fala isso, ele já está revelando caráter, um mau caráter. Uma má escolha, e o irmão Branham diz que a escolha expressa o caráter da pessoa, mostra o caráter dela. Teve tanto tempo para orar, teve tanto tempo para pensar, teve tanto tempo para se conhecer, dentro dos limites normais da mensagem. Agora se casa e já no outro dia já está decepcionado. Por quê? Aí nós teríamos que entrar em vários fatores até mais íntimos, não é? Que não tem jeito de estudar sem entrar neles. Encontramos que há muitas mulheres traumatizadas com o casamento porque simplesmente foram violentadas na primeira noite de núpcia. Isso é falta de conscientização do homem, falta de educação, falta de instrução. Ele não pensa que ele tem uma vida pela frente. Ele não trata de ser romântico. Ele não trata de ser amável, dócil. E ele tem um complexo, uma síndrome, é um medo que existe no homem, dado as circunstâncias masculinas do dia. Os homens estão carregando, de um modo geral, uma síndrome. Se são ou não são capazes. E isso traz, então, frustrações e fracassos. Agora, o fracasso, vocês entendem, entre linhas, nós estamos no auditório misto, não quer dizer propriamente que o fracasso seria fracasso realmente. Talvez ele seria melhor, dependendo da capacidade, da preparação psíquica que a pessoa tem, para assim ele crer no seu potencial, porque a pessoa tem o seu potencial, e esse potencial pode ficar submerso, soterrado, abafado, por um determinado tempo, por muito tempo, por toda a vida, o que vem trazendo traumas para o casamento. Nós não podemos pensar em casamento sem o fator biológico. É uma das razões principais, entre todas as parcelas, essa é uma das principais. A Bíblia deixou isso bem claro, Paulo deixou isso bem claro. Então, o que acontece? Normalmente o rapaz hoje carrega, consciente ou inconscientemente, uma síndrome do medo, E esses filmes pornográficos, infelizmente, não fazem menos mal do que a droga, do que qualquer outra coisa, acabam com a pessoa. Nenhum jovem deveria ver aquilo. Aquilo são coisas filmadas durante 8 meses, 1 ano, são cenas de laboratório, são cenas que gastam 2 anos para fazer, e, além disso, dopados, envenenados. E eles acham que o homem tem que ser aquilo. E aquilo tem causado uma síndrome terrível no mundo todo.
Não só de um lado, como também do outro. Tanto do lado masculino como do feminino. A queixa da parte feminina é muito grande, por não corresponder também. Engana-se muito quem pensa que é só do lado masculino. A queixa é muito grande. E acontece aquilo que São Paulo disse, por isso caem na incontinência. Mas tudo é falta da estatura do varão perfeito. Você tem que levar essas virtudes para o casamento, mas eu vou misturar essas coisas. Isso é espiritual, pastor. Não é exclusivamente espiritual. Isso tem muito a ver com o humano. Isso aqui é para o humano, lá em cima não precisa disso aqui. Então tem a temperança, que é o domínio próprio, tem a paciência. Nós vimos aqui aquela perguntinha de escola das crianças: pode você fazer tudo o que quer com o que é seu? Inclusive foi aproveitado para o domingo do encontro, na manhã do encontro, não foi? Não, você não pode fazer tudo que você pensa, tudo que vem na sua cabeça com aquilo que é seu. Agora, se ela é sua, você também é dela. A mesma Bíblia que diz que a mulher não tem domínio sobre o seu corpo, mas sim o marido, diz que o marido não tem domínio sobre o seu corpo, mas sim a mulher. É a mesma Bíblia. É a mesma Escritura. Então, o resultado: as coisas precipitadas. Essa maneira de se casar lá fora, essa alternativa social que estão usando hoje, é um fracasso. É um fracasso. Eles não percebem, eles acham que é uma solução. Mas, resultado, não existe coisa pior. Gente, um direito que não deveria ser ferido é uma criança ficar sem o pai e a mãe juntos. É vovó, é vovô, vô, me dá isso, vó, me dá aquilo. E dando trabalho para a avó e acabando com vó, enquanto a mãe está para lá, o pai está para cá e a mochilinha nas costas. Vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Isso não é isso é uma agressão, isso é um crime. A coisa deveria ser encarada com mais responsabilidade. O pequeno inocente não tem culpa da sua ignorância, da sua estupidez, dos caprichos daquela mulher. Mas tudo tem raízes. Gente, se não tem uma atração biológica um pelo outro, não se case, não comece. Não chegue até lá. Nós já estudamos o casamento alternativo, compartilhado, e vimos ali o casamento normal, o casamento... Daqui a pouco nós vamos ficar só com isso, hein? O estudo vai ficar para depois, para outro dia. O casamento neurótico. Não são bastardos somente aqueles que nascem fora do casamento, não. Isso é o maior engano. Que a maioria, 95%, não estão casados por revelação. Esses filhos não são fruto de um verdadeiro casamento, do verdadeiro e santo matrimônio. É claro que a lei está lá dentro para o fator social, a igreja, mas, de todos os modos, quem te casa é o coração. É a revelação de alma para alma, de coração para coração. Mas a moça, o rapaz, deve ter o suficiente senso para entender se aquilo não é simplesmente uma emoção, uma coisa passageira. E a melhor coisa que uma moça deveria fazer é entender se aquele rapaz desistiu em tempo. E vice-versa.
Se houve uma desistência prévia, muito melhor. Muito melhor. Agora, nós somos dotados de constrangimentos que nós vamos levando a coisa. A batata está queimando a mão e você está presa nela. Vai levando por constrangimento, e vai afundando cada vez mais. Vocês recém-casados e vocês que vão se casar, precisam levar a coisa mais a sério, hein? Isso não é brincadeira, não. Porque isso aqui é um tipo do outro. Depois, um homem ama uma mulher só uma vez, ele não ama uma mulher duas vezes. Aquele amor morre, depois vai amar de novo. Ou ele foi abafado, ficou escondido por um tempo, e depois não aguentou e rebentou tudo, ou então ele nunca mais. E vice-versa também. É custoso amar duas vezes, não é apertar um botão, pum, pronto. Agora, pense nisso. Que direito tem dois adultos, por livre e espontânea vontade, porque se ele está tendo prazer com ela também está tendo prazer com ele. E eles dizem, e é verdade, que foi um tabu que existiu, que ela foi enganada, que fizeram mal para ela. Fizeram mal para ela, vai ver que ela que ficou mais em cima do que ele. Ela desfrutou também. Agora, é preciso pensar direitinho. Existe aquela mensagem do rádio que diz: não faça o inocente sofrer por causa de sua loucura. Pense um pouquinho o que significa um filho das suas entranhas, que saiu dos seus lombos, do seu ventre, não ter direito de acordar de noite e ouvir a voz do Pai, ter o socorro do Pai, numa trovoada, nos relâmpagos, não escutar a voz do Pai. Vai para o hospital, é uma mãe. Vem para ser apresentado, é uma mãe só. E o pai tem direito de ver. Tem direito de ver fim de semana, fim de mês, etc. É preciso olhar isso, pensar. Nós não somos crianças. Agora, eu sei que a pergunta, a preleção, ela teria que entrar mais no caráter íntimo da coisa. Você não precisa ter medo. Não tem nada que haver. Você não tem que ser machão. Machão é para aventuras. O marido não tem que ser machão. É uma vida cotidiana. 20, 30, 40, 50 anos, 60 anos juntos. Você não tem que deixar ninguém impressionado. Não é assim. Agora, é claro, eu vou repetir isso, falar assim: o homem precisa ter um certo orgulho, uma certa vaidade, de satisfazer a mulher. Não ser egoísta. Aí foi aquela pergunta que foi feita domingo de manhã, no encontro. Agora, me dê licença, em vários casos, vai para a cama azedo, sujo, sem tomar banho, na linguagem popular, um CC que dá vômito, um hálito que
não há quem suporta. Gente, que vida íntima vai ser essa? Quer dizer, dois gambás, um gambá cheira o outro. Há pessoas que ambos são da mesma natureza, tudo bem. Então, um gambá cheira o outro, dá tudo certo. Vai sair muito gambazinho e vai viver o resto da vida. Mas é certo. Os baianos têm os provérbios sérios, né? Um gambá cheira o outro. Mas acontece que tem natureza que não aguenta. Olha, é preciso ter muito estômago. Até isso, às vezes, é uma ética familiar. Muito embora isso não pode ser. É claro, a casa não pode ser uma cadeia. Me permita a linguagem. Quer dizer, para soltar um vento, você tem que esconder, tem que sair, ficar segurando aquilo a noite toda, a mulher, o homem. O americano não tem disso, porque sabe o que significa. Isso ataca o coração, dá dor nos nervos, dor de cabeça e tanta coisa. A pessoa está com o estômago, com os broncos, sofre uma gripe, e o catarro está preso. Na hora da comida... Você comer num lugar onde tem uma pessoa arrastando o catarro dos broncos, espera aí. Não é todo estômago que aguenta, isso não é questão de amar, não. Então a pessoa dá licença, coisa e tal, e vai para o banheiro, fecha a porta. Isso é uma questão de educação familiar, não é cadeia familiar. Bem entendido. É autodisciplina, isso dá educação de berço para os filhos. Então, que tal que o menino, já 3, 4 anos de idade, na mesa, catarro escorrendo pelos narizes, vem cá. Ou então, vai conversar, mostra tudo que está mastigado dentro da boca. Mamãe, papai. Mas por quê? Ele já vê, o pai, quando vai falar, por necessidade, na mesa, leva a mão na boca. Leva a mão na boca. A criança está vendo. E a mamãe também faz o mesmo. Vai aprender. Isso não é cadeia. É cadeia? Não é cadeia. Um perfuminho não faz mal para ninguém. Mas eu já estou velho, Não. Você sabe que os velhos que são devem ser mais perfumados. Você entra no elevador que sai uma vela de dentro, mas que é aquilo? Chega a doer a cabeça. Eu tenho tempo que a camisa é que é bonita, não é você. Mas o vestido é que é bonito. O vestido está te enfeitando. Eu tenho tempo que você enfeita a roupa. Outro tempo é a roupa que te enfeita. É assim. Mas você está enganado, rapaz. O moço também tem que andar limpo. Apresentável. Ele tem condição. Quer dizer, os europeus, os próprios americanos, eles têm princípios. E você fala, aquele menino lá de terninho na igreja, de gravata, porque é rico. Não, relativamente, considerando de nível para nível, não são ricos, é questão de princípio. Mas eu posso ir na igreja de chinela havaiana, camisa aberta, desabotoada. O irmão Lano disse que o irmão Brana disse que um homem que anda com a camisa desabotoada tem um problema sexual com ele. E aí? É um calor terrível, parecendo que está na menopausa, sentindo um calor horrível, que não aguenta ficar numa reunião. Pastores que não aguentam assistir um culto de encontro, tem que ficar tudo lá fora se banando. Quer dizer, como é que é isso então? Que coisa terrível. Mas está sofrendo aquele calor
no corpo, toma um remédio, então. Vai no médico e fala, ô doutor, eu estou, sei lá, eu estou me suspeitando. Não aguento calor. Eu tenho que andar com a camisa desabotoada, não aguento sapato no pé, não aguento meia. E o chulé? Meu Deus, misericórdia. Quer dizer, então, há muitas decepções, porque ela foi criada de uma forma aciada, é uma moça aciada. Normalmente, é claro, as mulheres são mais aciadas do que os homens. O homem com muita seca, muita titica também, cuidado com ele. O homem tem que ser mais másculo, é claro. Mas tudo tem o seu limite. O asseio é uma coisa. Agora, ser afeminado é outra. Entra para um banheiro aí, fica 1 hora no banheiro. Eu tenho medo desses homens que ficam 1 hora no banheiro. Mas eu herdei, eu não tive pai, e minha mãe não podia me dar determinados ensinamentos, é claro. Mas o meu sargento, meu instrutor, eu nunca esqueço dele. Ele dava moral cívica, acho que não era nem matéria dele, mas ele fazia questão. É onde que vem veja só, daí que partem as coisas. Você deve, você tem que ser, você pode ser, morando num rancho, aquela roupinha remendada, mas ser aciado. E ter uma consciência, a consciência da coisa oposta. Porque você não pode cair no casamento como entrando numa guerra, entrando num combate, numa peleja, numa competição. E a maioria entra para o casamento, parece que competindo com o ser mais frágil. E acha que tem que mostrar tudo logo de cara. Isso chama-se falta de educação sexual. Porque o que falta nos, às vezes passa em outros, mas o cristão tem por dever de ser sóbrio. Ele tem por dever de ser sóbrio. Agora, isso aí, irmãos, evita muita desgraça em muitos casamentos que são apenas suportados. Quando você queixa do seu casamento, principalmente a mulher, ela está se expondo. Ela vai no psicólogo fazer uma queixa, ele já quer ensinar para ela a prática, se ela vai sozinha. E assim por diante. O ginecologista e coisas assim. Porque ele sabe que o que realmente está adoecendo aquela mulher. Agora, isso deveria ser, em termos de estudo, bem ordenadozinho, né? Mas a gente fica só por aqui, porque senão eu vou ter que tomar a escola todinha. E, aliás, já me resta só me restam 45 minutos, que não vai dar. Mas, para concluir, é claro, o que eu pensava aqui sobre o sexto selo. Mas fica nisso aí, você pensa mais, pense nisso, se eduque. E não pense que você vai entrar no casamento como um competidor, competir. Não é assim. Eu estava lendo, o leão corteja a fêmea, a leoa, por 72 horas, são 3 dias. Cortejando-a. Há uma preparação psicológica e tem uma coisa, o homem sábio
o homem inteligente, o homem central, ele vai passar. Quanto mais passa os dias, melhor vai ficando a vida conjugal. Com a mulher sabe, é claro que aprende, mas cabe a ele. Cabe a ele ser... Ele, nesse caso aí, a coisa está com ele. Mas quem manda é ela. Quem manda no homem é a mulher. Dentro do bom sentido. Ela é a rainha. E ela manda. No reino animal é assim. Os animais dão lição para os homens. E os estudiosos observam todas essas coisas. Nós não vamos entrar em detalhes, mas você entende. É uma coisa que vai como a vida da igreja com Cristo. Na medida que vai ficando... a igreja sofre mais por Jesus, com Jesus, mas ela ama Jesus. E Paulo fez essa comparação de Cristo e a igreja tomando o casal. Então ele é a cabeça. Ele é a cabeça, não é só para ele dizer: lava meus pés, traz a toalha, cadê o sabonete, cadê o almoço, está pronto? Aquele coronel bruto, ditador dentro de casa. Não é isso não. Ele é a cabeça. Cabeça, o que faz com o corpo? O que faz a cabeça com o corpo? Se ela é boa, o corpo padece menos, protege. É através da mente que você faz assim quando a pedra vem lá. Se a mente, a coordenação motora não estiver em dia, você não fará isso. Você não agacha. Mas é a coordenação motora, está aqui. Então, o homem que pega o mínimo de instrução, é claro, isso entra um pouco de signo, isso entra... Agora, veja quantas moças hoje estão arrasadas, medrosas, estão com a síndrome do medo, como eles dizem. Por quê? Porque vê o casamento dos pais, a maneira que aquela mãe vive com o pai, nunca viu uma cena de carinho, dentro dos limites. Não, um pai não pode conversar com a filha, dialogar com a filha, a mãe não dialoga, não vê diálogo dentro de casa. Então, uma moça, um psicólogo evangélico, está estudando isso, ele disse, uma moça me disse, eu não quero casar, por causa do casamento dos meus pais. Porque se casamento for aquilo, eu não quero saber de casamento, doutor. Eu disse, não, casamento não é isso aí, não. O casamento mesmo não é isso que você viu nos seus pais. Agora, espera aí. Pode mudar as coisas? Pode sim. Os velhos podem, os adultos podem mudar em tempo de ser o melhor modelo para essas filhas, para essas crianças. Vamos ficar só aqui. Eu preciso entrar pelo menos um pouco nessa parte dos selos aqui. Vamos ficar de pernas. É o verso 12 em diante, Apocalipse 6, onde foi anunciado. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro
que se enrola, era o pergaminho, né? E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam os montes aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Te pedimos, ó Pai, Senhor Jesus amado, que o Senhor nos dê mais daquilo que realmente necessitamos para estarmos livres daquela hora tão terrível, estarmos longe daquilo. E nós te agradecemos, porque pelo menos nós estamos ouvindo esse alarido, temos atendido esta voz e temos saído dela. Em nome de Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados, venha nos ajudar através da Tua palavra, mais um pouco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Tá bom, Valdivino, dá um pouquinho. Bom, eu vou voltar um pouquinho lá, recapitulação. Nós vimos as almas debaixo do altar, e isso está no verso 9 do mesmo capítulo 6 de Apocalipse. Hoje nós vimos no rádio que você recebe vida eterna aqui, não é lá depois. Isso se tratando, é claro, da noiva eleita, esposa do Cordeiro. Porque o profeta nos mostrou claramente. Dá licença. Ele nos mostrou claramente que eles recebem vestes brancas lá. Por quê? Porque eles são os judeus. Eles não representam a noiva gentílica. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus. Não foi por amor de Cristo, amor da lei. E por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo. Para que essa angústia? Repousa. Agora, isso foi muito bem aplicado para nós aqui. E, inclusive, foi invocado aquilo que Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Agora, Jesus foi e é o descanso, é o repouso. Então você vê Ruth dormindo aos pés de Boaz, não é certo? Foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então aí termina o quinto selo. Agora vem o sexto selo. O que significa, é claro, acontecimento simultâneo, né? Enquanto esses estão lá, Elias e Moisés estão aqui na grande tribulação. E um outro detalhe muito importante é o seguinte: é que eles... O que vai te edificar não é o choro da criança, é a palavra aqui. E a palestra, a atenção é que mais abençoa a palestra. Como é que eu estava falando? Hã?
Vai edificar o quê? O que é? Ninguém estava prestando atenção. Ninguém estava prestando atenção. Hã? Eu tenho que voltar lá onde eu estava. Vocês olharam para lá e me cortou. Vamos? Hã? Na grande tribulação. Já falei grande tribulação. Vocês ficam jogando pedra como eu jogava pedra num monte de rolinha. Claro que vai acertar uma. Vai acertar uma. Hã? Terminou o quinto selo. E a outra grande lição é essa. Muito obrigado. Que eles, sendo judeus, levaram a natureza que pede por vingança. Aí a noiva não leva essa natureza. É por isso que ela não recebe vestes brancas lá. Ela está vestida de branco. Por quê? Ela não leva a natureza de vingança, que clama por vingança, que cobra. Dá para entender? Por que eles estão clamando por vingança? Porque eles levaram a natureza. Eu disse, há irmãos que fazem negócio um com o outro e nunca chegam a um denominador comum. E isso vai para o torno branco, hein? Sinal que vocês não vão no rapto. Porque se você deixa uma questão inacabada e faz dela uma coisa insolúvel, raiz de amargura, e não pode chegar a uma conclusão, você não tem luz daquilo que o profeta, o que Paulo disse, o profeta mostra. Que, escuta, vocês vão julgar os anjos, até os anjos caídos. Vocês vão julgar o mundo. Como é que vocês podem levar questão para lá, para ser decidida lá? E se não pode ser decidida aqui, tem que ser decidido lá. Porque não existe acordo. Não tem como chegar. Tudo que aquele irmão faz para acertar com o outro, não tem jeito, não tem banda. Todo lado que chega, não tem jeito. Ou então os dois, não tem jeito. Agora, eu creio assim, se um está fazendo tudo bem com ele. Mas como é que fica isso? Infelizmente, negócios com estranhos não dão queixas, um caso escândalo, não tira irmão de igreja, mas negócios com irmãos, vocês sabem, tira o irmão da igreja, escandaliza o irmão não vem mais, aquela coiseira toda, e não pode ver o irmão passar na fila da comunhão, e raiz de amargura, e aquela coiseira toda. Agora, dívida não quer dizer só dinheiro. É preciso pensar, raciocinar nisso. É a questão do casamento. Se você não pensa de acordo com a coisa como ela é, você vai se deparar com uma decepção. Eu disse, é sinal que ele não sabe fazer um casamento feliz. Sinal que ele não sabe. Então é preciso raciocinar isso. Você não pode levar a raiz de amargura. Precisa ler a palavra, a igreja ali, ó. A raiz de amargura, ela é o canal, é o fio do ódio. É o cano que conduz o ódio. É a raiz da amargura. É o condutor do ódio. Agora, eles levam essa natureza, mas a noiva não leva. E como eles morreram pelo testemunho da palavra, não pelo testemunho de Cristo, então Deus vai lhes dar vestes brancas lá, depois. Lembrando-nos também de que existem aqueles
que já estudamos, não sei se foi domingo passado, que vão receber a vida eterna na segunda ressurreição. E simplesmente, às vezes, por serem bons com a noiva. Porque foram bons com a noiva de Cristo. Isso vai pesar mais do que tudo na balança do julgamento lá a favor deles. Então eles vão receber vida eterna lá, na segunda ressurreição. Mas se nós cremos que nós somos eleitos, Deus nos dá capacidade para resolver os nossos problemas, porque tem muitos que vão de instâncias em instâncias, leva tempo, mas eles serão solucionados aqui. Não tenha dúvida. Então aí fica essa recapitulação do que está acontecendo aqui na quarta-feira, na sexta-feira. Eu disse, olha, isso não subestimando os sermões, mas é o que nós necessitamos mais do que mesmo os sermões. Porque isso aqui carrega a advertência em todos os aspectos da vida. Em todos os setores. Agora aqui, começando no parágrafo 125, eu já sei que não há tempo mais, e nós vamos deixar para outro domingo. Deus não opera com os judeus neste tempo. Não, senhor. Um irmão muito precioso que se congrega no tabernáculo veio a mim há pouco e me disse: eu quero ir a Israel porque creio que é tempo de um grande despertamento. Agora aqui que nós vamos ver, vocês notem que Deus está trabalhando com os gentios. Ele está trabalhando comigo, com você. Nós somos cabeçudos demais, teimosos. Porque Deus está tratando conosco. Cada culto, cada mensagem que a gente pega, cada leitura na Bíblia, está falando claramente conosco. É Deus tratando conosco, com os gentios. Mas o que acontece? Às vezes nós vamos piorando. Piorando. Lê-se uma mensagem aqui, fala de uma determinada coisa, parece que há certas irmãs que dizem, bom, agora é que eu vou fazer isso. Eu vou me vestir dessa forma. Agora é com renda, agora vai ser dessa forma. Exatamente ao contrário do que eu vi. Chegam a dizer, entra num ouvido e sai no outro. E todos nós esquecemos que Deus está tratando conosco. Agora, vai chegar a hora, chega o momento em que o indivíduo, o próprio indivíduo, pessoalmente, atravessa a linha da misericórdia. Atravessa. A pessoa, o indivíduo. Não tem como. Você continua na maledicência, fazendo da sua profissão um ponto de maledicência. Você tem que saber que você vai atravessar a linha da misericórdia tanto quanto aquele que estivesse vivendo com a sua madrasta. Foi o que Paulo mostrou. Tanto quanto. Então você fica escandalizado com determinados pecados chamados pecados sociais. Acidentes sociais. E, através daquele próprio acidente, você atravessa a linha da misericórdia. Por quê? Outro dia eu ouvi um testemunho de um esposo, ele dizendo, eu ponho a mão no fogo pela minha mulher em relação a falar as coisas. Eu lembrei assim, graças a Deus, porque essa irmã preenche Tiago capítulo 3. Ela é perfeita. Ela é perfeita.
Então Deus não trata com os judeus até que termine com os gentios. Agora vai chegar a hora dele parar de tratar coletivamente com os gentios. É coisa também que você tem que levar para casa. Eu não estou pulando, não estou gritando, e não tem ninguém batendo palma nem falando língua, né? Não tem importância. Mas isso são coisas para você levar para casa. O que leva para casa não é alguém que pisou no seu pé aqui, um tratamento, talvez o diácono involuntariamente deixou de passar você ali na fila da ceia, na hora que você esperava, e você volta ressentido. Não. O que se deve levar para casa é isso. O profeta disse: vai chegar o tempo em que Deus não vai falar mais aqui. Deus não vai estar em nada mais. Vai haver uma interrupção da natureza. Um terremoto é um telegrama. O desabo de um edifício, você vê aquele desespero, aquela coisa toda, é um telegrama apenas, é uma amostrazinha, é uma coisinha assim, mostrando. O Mombrand diz que aquilo é o dedo de Deus, o dedinho de Deus. Outro me disse: irmão Branham, você deveria ir a Israel agora mesmo, eles verão o sinal. Agora, olhem, isso não se deve fazer, eu estava pronto para ir. Esses judeus disseram: se este é Jesus, o Messias, o veremos quando manifestar o sinal de profeta. Nós cremos em nossos profetas, assim deve ser. Pensei, que coisa tão tremenda, eu irei. Ele sabia o que Deus fazia através dele. E ele, melhor que ninguém, sabia que o judeu pede sinal. Os gregos pedem sabedoria. Os judeus pedem sinal. Eu irei. Nos encontrávamos perto, já em Cairo, lá no Egito. E em minha mão tinha a passagem para viajar para Israel. Pensei, eu quero ir para comprovar se é verdade, que vendo eles o sinal de profeta, crerão. Veremos se aceitarão a Jesus Cristo. O irmão Luiz Peters, de uma igreja na Europa, vocês viram ele. Eu creio ser ele, um deles, no filme Profeta do século XX, que organizou aquela campanha em Chicago. Ele mandou fabricar 1 milhão de Novos Testamentos para levar para Israel. Então, enviou a Israel 1 milhão de Bíblias. E vocês têm visto esse filme de cinema que tem intitulado 3 minutos para meia-noite. Ali se vê os judeus chegando em Israel de todas as partes do mundo, desde que eles concederam a terra, depois da Segunda Guerra Mundial. Esse país tem estado crescendo. Agora é uma nação completa. Tem sua própria moeda, sua bandeira, seu exército e tudo demais. E quanto a esses judeus regressando à sua pátria, quando foram pela primeira vez a diferentes países para levá-los, os queriam devolver a Israel e devolver-lhes o terreno onde deviam estar. E recordem, todo tempo que Israel não esteja em sua terra, estará fora da vontade de Deus. Aqui dá uma mensagem, um comentário tremendo para se aplicar para nós. Todo tempo que você está fora da palavra, você está fora da vontade. Se o seu casamento é fora da palavra, então o que você quer consultar a vontade de Deus? E assim por diante. Há negócios e coisas que você vê que está completamente fora da palavra, seu coração está pesado com aquilo. Você está fora da vontade, agora ainda quer consultar a vontade de Deus. Há uma preocupação com Saul.
eu disse para uma pessoa de fora, que passava por aqui, lá de Belém, ele veio fazer essa pergunta aqui no escritório. Eu falei, escuta, e se eu não responder? Se eu não der conta de responder, como é que vai ficar a sua situação? A sua. Porque a de Saul já está sacramentada. E a sua? Se eu não der conta de responder? Ele ficou assim, né? O senhor está certo, o senhor está certo, eu tenho que cuidar da minha, né? Então, Saul queria ouvir a voz de Deus. Quando ele estava fora, ele não ouviu a voz do profeta. Tem coisa que a gente está perguntando a Deus, querendo saber a vontade de Deus, escutar a voz de Deus, mas é como aquela moça batista que foi lá no meu escritório para ouvir a voz do Senhor em relação a um casamento com um rapaz espírita. Eu fui ler a Bíblia para ela, ela disse, não, eu quero ouvir a voz do Senhor. Ela queria que eu ajoelhasse com ela, passasse a mão nos ombros dela, ficasse passando a mão na cabeça dela, como era o costume, até o Senhor vir e eis minha serva, que é da minha vontade. O que ela queria era isso. Exatamente isso. Mas quando eu peguei 2 Coríntios capítulo 6, comecei a ler que comunhão tem a luz com a serva, não, eu quero ouvir a voz do Senhor. Eu falei, essa Bíblia então não é a voz do Senhor. O que você está perguntando pela voz do Senhor? Você tem que ir a Petoniza, você tem que... Urim, Tumim não te fala. Deus não te fala através da palavra. Então, tem que procurar aí por aí uma irmãzinha de lenço na cabeça que ora e profetiza e abençoa seu casamento com ele. Você disse que é cristã, né? Agora, não é só Israel. Você estará fora da vontade de Deus se estiver fora da palavra. Como sucedeu com Abraão, a quem foi dada a terra. Então esses judeus não queriam subir ao avião, porque nunca haviam visto nada como isso. Então saiu um rabino e lhes disse, eles não queriam entrar no avião. Ele disse, não, espera um pouco. Nosso profeta disse que quando Israel regressasse à sua terra, seria sobre as asas de uma águia. Imediatamente subiram e regressaram a Israel, entraram na águia de metal, né? De alumínio, duro alumínio, e voltaram, que era o avião. Ali estão agora mesmo edificando-se, a figueira está reverdecendo. Israel já está caminhando para o pacto com Roma. Já estão, as preleções já foram, os primeiros passos já foram dados. Isso não é de uma vez. É um pactozinho condicional aqui, outro acolá, outro aqui, mas já está chegando lá. Ali estão agora mesmo edificando-se e a figueira está reverdecendo. Mateus 24, né? 24. As árvores floresceram, deram seus frutos. Foi esse movimento de avivamento que houve. Os frutos que houve. Resultou para a mensagem. O resto tudo caiu, né? No engano. Agora, a figueira brotou. Israel. Agora, veja, amém. Na bandeira está a antiga estrela de Davi com 6 pontas. Quando eu vejo aquela bandeira assim, algo mexe com a gente. Muito mais do que qualquer outra bandeira, né? Agora, o tempo da tribulação está à mão. E veremos a abertura destes selos. A noiva está a ponto de tomar seu voo. Não é no avião. E seguidamente começará o período da tribulação. Logo Deus virá para tirar os 144 mil judeus. Amém. Isto é perfeito. É simplesmente perfeito.
Eu acho que para os estudiosos que gostam de estudar, são essas coisas, essas respostas aqui, que devem nos chamar mais atenção. Porque são coisas que, na verdade, estão relacionadas conosco. Estão, sim. Você diz, não, mas isso aí está... O sexto selo não tem mais nada a ver com os gentios. Não tem nada a ver. A noiva já foi no rapto quando isso aqui estivesse cumprindo. Porque ela vai no rapto no quarto selo. Mas, conhecendo estas coisas previamente, por isso os selos foram revelados. Todos os selos foram revelados, nem todos estão cumpridos. 3 selos já se cumpriram, é história. Os 3 primeiros selos. Estamos no cumprimento do 4º selo. Vocês, os evangelistas que gostam, isso é simples, aquele quadro é simples, não é complicado, fácil de qualquer pessoa guardar. Nós estamos em pleno cumprimento do 4º selo. Os 3 primeiros selos é história, está na história. Entende? Agora nós estamos em pleno cumprimento do 4º. O 4º cumprir-se-á com o rapto, ele vai terminar com o rapto da igreja. E simultaneamente começa então a grande tribulação, que é no exercício específico declarado de Elias e Moisés mesmo, como vamos ver mais adiante. Ele diz, isso é perfeito. Podem ver agora como os selos revelam estas coisas? Então estes são os últimos 3 anos e meio para essa gente, em cujo tempo Deus chamará os 144 mil judeus. Você diz, nós não vamos precisar disso. Outro dia saiu um estudo aí, que coisa mais bonita. Eu vi logo a vaca pastando em cima da árvore. Eu barrei, falei, não, eu não quero nem ouvir. Que restava uma semana para os judeus. E então Jesus teria que ter vindo em 94. Não em 87. Mas sim em 94. Meado de 94. E eu tive que barrar aquilo, parar aquilo. Deus mostrou que... Então, estes são os últimos 3 anos e meio para essa gente, em cujo tempo Deus chamará os 144 mil judeus. Vê você? Ele não tem lidado com eles de outra maneira. Não tem tido profeta até então, e não crerão a menos que seja por um profeta, e nada menos. Deus os estabeleceu assim desde o princípio, e eles têm ficado com isso. Por isso o irmão Branham voltou lá do Cairo, lá do Egito. Moisés lhes disse, o Senhor vosso Deus vos levantará um profeta semelhante a mim, e a eles ouvireis, e todo aquele que não lhe ouvir será tirado dentre vós. Correto? Então seus olhos tiveram que ser cegados, porque de outra maneira lhe haveriam reconhecido. E se o reconhecessem, a graça não teria vindo para nós. E ao serem cegados, isso permitiu que Satanás viesse sobre eles e disseram, este é Belzebu, caia seu sangue sobre nós. Nós bem sabemos que este homem não é nada. Essa gente foi cegada. Por isso toda essa gente assassinada por Eichmann e todos os demais ali atrás têm o direito de entrar. Seu próprio pai os teve que cegar. Nota-se um fato completamente diferente destes, com aqueles que crucificaram a Cristo, os quais, ou aos quais Jesus chamou de filhos do diabo.
serpente, raça de víbora. Esses aqui não mataram, morreram. Tem que se entender isso. Seu próprio Pai os teve que cegar para poder tomar-nos. Este é o quadro mais triste que podemos encontrar em toda a Bíblia. Pense, esses judeus estavam pedindo que o sangue de seu próprio Pai, de seu próprio Deus, pendurado ali, sangrando, caísse sobre eles. Vejam, a Bíblia diz, ali eles o crucificaram. Ele saiu completamente, virou as costas para os judeus, assim que foi crucificado, que foi rejeitado pelos judeus, pelos seus. Agora, Cristo foi crucificado novamente, pelos gentios. E assim que vem a rejeição da palavra, é nesse sentido que não há mais salvação. Não há mais salvação. Você entra, a pessoa pode entrar para a grande tribulação salva, mas não para ser salva. Eles crucificaram a Cristo novamente, quer dizer, eles rejeitaram a palavra. E o que resta então? Não foi assim? Assim que eles crucificaram a Cristo, com aquele acontecimento, Deus já estava tratando com os gentios, como foi na casa de Cornélio, lá no próprio Pentecostes, em Jerusalém, falou em todas as línguas, idiomas diferentes. Isso que tem que ser observado. Não resta mais tempo. Jesus já veio. Eu não estou dizendo que o rapto já se deu, estou dizendo que Jesus já veio. Isso é a vinda do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 17, 18, 17, 16. Ele diz, como ele vem. Porque, 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. E o alarido é a mensagem. Então é o Senhor descendo do céu. Agora, a sua aparição nas nuvens, isso é outra coisa. Isso acontecerá com o rapto. Ela irá a seu encontro. Ele não vai pisar aqui na terra. Já a vinda do Senhor. A vinda do Senhor se cumpre através de três coisas. Alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. E o alarido é a mensagem. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Está pensando assim, eles pensam que Jesus vai aparecer assim, e aquela porção de anjos lá em cima, e a Globo e as televisões tudo filmando e tudo, para depois passar aquele espetáculo para o mundo ver. Que ele virá dessa forma, em voz de arcanjo, trombetas e tal. Que cegueira! Não é espetáculo público. O alarido é a mensagem. A voz do arcanjo é para chamar quem está morto, quem morreu, quem está na sexta dimensão, para voltar. E quando nós, os nossos olhos, contemplarmos os nossos queridos que já foram, então nós também seremos transformados. No abrir e fechar de olhos. E a trombeta sempre chamou para a festa. Essa trombeta é a chamada para a festa. Não tem nada a ver com o mundo não está vendo nada, como não está vendo a mensagem. Ali eles o crucificaram. Estas são umas palavras mais sobressalentes. Ali, a cidade mais santa de todo o mundo. Eles, a gente mais santa de todo o mundo. Ou a pessoa mais importante de todo mundo,
crucificaram a morte mais cruel de todo o mundo. Eu falei sobre Sodoma, Gomorra, que Ló escolheu pelos olhos naturais. Era uma terra regada, campina muito bonita, como o jardim do Senhor, e prosperou demais. Mas eu disse, ela está lá debaixo do Mar Morto. O que resta de Sodoma, Gomorra, visível é tudo cratera, é tudo covil de serpentes, de morcego, de coiseira. E lá não tem uma tumba aberta. Jerusalém tem uma tumba aberta. Descansa, filhinha. Há uma tumba aberta lá em Jerusalém, testificando que essa também será aberta. Lá, Jerusalém, a cidade mais santa do mundo, a gente mais santa do mundo, que observava a lei, que não comia carne de porco, não comia sangue, não adulterava, não roubava. A pessoa mais importante de todo mundo, o sumo pontífice, veja, o sumo pontífice de então, o crucificaram, a morte mais cruel de todo o mundo. Nós vamos levar, então, isso aqui. Bom, Deus está tratando comigo. Você leva isso. Deus está tratando comigo, porque Ele não está tratando com os judeus ainda. Mas isso já está na barranca. Misericórdia, Deus. Agora, eu estou realmente arrepiado. Mas por quê? Porque nós estamos vendo realmente, gente, mesmo que eu não vá, para mim, eu deixei de amaldiçoar o dia que eu nasci. Eu agradeço por ter vivido. E uso essa expressão pesada que não sei se o irmão Brana a usou no mesmo espírito, não sei, Deus me perdoe, mas ainda que eu vá para o inferno, compensou a minha vida. Compensou. Muito obrigado, Jesus. Porque vocês estão seguros. Então somente levem isto. Ele não está tratando ainda com os judeus, porque nós vamos ver posteriormente aqui, vocês que quiserem ler, em casa também, o sexto selo, a partir do 133, quando chegar domingo você já está mais ambientado ainda. Foi onde nós paramos aqui, 132. Ele vai tratar com eles lá, através de Elias e Moisés mesmo. Elias e Moisés mesmo. Os dois. E a dedução, a conclusão lógica é essa. Que quem vê isso, é claro, não foi no rapto. Quem vê Elias e Moisés. Vamos ficar de pé, irmãos. Mas foi bom a lembrança sobre casamento. São duas coisas. Aliás, depois da salvação, não tem outro problema com o homem. Depois da salvação, o problema é esse mesmo. Tem que bater nisso mesmo. É isso mesmo, não tem outra coisa não. Porque o assunto do próprio Deus é casamento. O assunto da hora de Jesus com a igreja é casamento. Então, muito bem aproveitado. Deus abençoe os irmãos.